Meu Deus, meu Deus! Você viu? Olha aquela onda, vai virar o barco! O vento vai virar o barco! Calma! Tem vindo gente ali! É um fantasma? Não? Será que é Jesus? Se for Jesus, fala que venha e eu vou. O apóstolo Pedro foi o único corajoso de falar para que se era Jesus que ele ia andar sobre as águas, né? O cabra tinha os seus erros, mas ele tinha a ousadia, né? Ele andou sobre as águas. Mas depois que ele foi olhar para as tempestades, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Mas a pregação não é sobre isso. Não se assuste, eu não sou atriz de Hollywood, mas a palavra de hoje é: será que Jesus tem parecido um fantasma para você no meio dessa tempestade? Ou será que ele é o eu sou, o El Shaddai, o Senhor que acalma toda tempestade e que traz a calmaria sobre toda tempestade, não só fora, mas aqui dentro? O segredo do nosso sucesso na nossa fé é que a nossa tempestade interna possa acalmar. Eu sei que meu marido, o pastor Lauro, já pregou sobre a questão do barco, de Jesus estar no seu barco, mas o foco não é esse. O foco é: quem é Jesus no meio da sua tempestade? Será que ele está parecendo um fantasma para você? Antes, vamos entender, lembrar um pouquinho dessa história, lendo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Vai lá, pastor, por esse compressor. Tira a flor de lá. Calma aí, que a flor, gente, editando essa parte, só faz xixi lá fora. Aí a gente senta aqui para pregar, ela vai lá para querer fazer xixi. Aí tem que abrir e fechar, porque tem um motor lá na sacada funcionando do ar, senão fica muito barulho. Então vamos começar a leitura. Para quem está com a Bíblia na mão, vamos ler junto, que ajuda a tá ficando mais ligado e não perder a atenção aqui. Mateus 14, 22 diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Obrigada. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Até Jesus tinha necessidade de orar sozinho. Imagine nós, humanos, falhos e imperfeitos, pecadores. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, começaram a gritar. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! Pelo menos ele teve, o discernimento de pedir para quem tinha a capacidade de socorrê-lo. Quantas vezes a gente fica patinando, sofrendo, defiando no meio do vale do deserto e não pedimos o socorro? Basta pedir, que na palavra do Senhor fala: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, eu tenho tanto temor dessa frase. Não só aqui, mas uma vez que os discípulos tentaram expulsar demônio e não conseguiram, e o Senhor falou: raça de víbora, pequena é sua fé, como que você não consegue expulsar demônio no meu nome? Então, assim, será que
como que nós estamos no meio dessa pandemia? Será que Jesus tem olhado para nós e tem falado isso? Homem de pequena fé, por que tem duvidado da minha provisão? Por que tem duvidado do meu socorro? Como está a nossa fé? Será que no meio dessa tempestade nós estamos pedindo socorro para o homem certo? Ou estamos pensando que Jesus também é um fantasma, não sei mais nem quem eu sirvo? Continuando, 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha, só de Jesus ter subido ao barco, cessou o vento. Ele não mandou parar o vento, só dele ter subido no barco. Só de Jesus estar no barco da sua vida, a sua tempestade interna vai acalmar. E a tempestade externa, pastor, não interessa, porque na Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se a gente viver o resto da vida no meio da pandemia, se eu tiver Jesus no meu barco, na minha vida, eu sempre vou ter paz interna. Eu sempre vou ter calmaria aqui dentro, porque eu sei quem está comigo no barco. Continuando, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Olha, eu lembro que quando eu me converti no clubinho de oração lá no WR, tanto que é importante essas celas nas escolas, eu era espírita, dei muito trabalho para os líderes, inclusive para a bispa Priscila, que eu questionei ela na frente de todo mundo sobre a reencarnação. E aí, Pedro, e aí o Senhor, me resgatou, e uma frase que ficou marcada para mim desde aquela época, lá em 99, vamos fazer 21 anos, fale para a sua tempestade, para o seu problema, o tamanho do seu Deus, o tamanho do Jesus que você serve, e não para Jesus, para Deus, o tamanho do seu problema. É igual o apóstolo Pedro aqui, quando ele começou a andar sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para os ventos, para a tempestade, ele começou a ter medo, e o medo roubou a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a minha visão espiritual começa a ficar turva, e eu acho que Jesus é um fantasma, e esqueço o Jesus que eu sirvo, que é o Jesus que morreu por mim e por você, que ressuscitou dentre os mortos, venceu todo o principado, o último foi o da morte, e que tem a chave da vida e da morte nas mãos. Que na Bíblia fala que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E que nem um fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor, nenhuma folha cai. Deus está no comando. Deus não nos livra do problema, nos livra no problema, nos livra no meio da tempestade, para provar que Ele é o Deus que anda sobre as águas, Ele é o Deus que acalma todo o vento, toda a tempestade, e Ele é o nosso socorro, e nele nós temos a provisão. Nós temos que ter a essência bíblica na nossa mente e no nosso coração. Isso é guardar os mandamentos do Senhor. O guardar os mandamentos do Senhor é viver eternamente a palavra do Senhor todos os dias, no nosso dia a dia, dando um testemunho, mas também acalmando a nossa tempestade interna, porque na Bíblia fala que existe uma constante luta entre carne e espírito, existe uma constante luta na mente, uma batalha na mente, e eu tenho que acalmar a tempestade interna, vencer a minha tempestade com as palavras da promessa do Senhor, porque na Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Mas aí eu lembro da pregação do domingo retrasado da nossa querida bispa Rúbia, pregando sobre Eliseu e o rei. E o rei, quando foi ter com Eliseu, se não me engano era Herodias, não lembro o nome do rei da época, não importa. Só sei que ele era o rei e que ele reconhecia a autoridade de Eliseu, que estava enfermo, acamado. E ele deixou as armas dele natural no canto. E a bispa Rubem falou assim, quantas vezes nós cristãos, e isso marca muito o meu coração, a gente sabe das armas que nós temos que usar espirituais e elas estão no canto. E muitas vezes está até escondida. Aquelas bíblias que fica aberta com teia de aranha, aberta no Salmo 91 e não sabe manejar a palavra. Ou muitas vezes está até escondido dentro de um baú, não sabe nem onde que tá as armas espirituais. Não estou falando só da palavra, mas do alimento espiritual, que é a leitura bíblica, a oração, e para bombar o seu espírito, o jejum.
E a outra questão que ela falou sobre a importância da cobertura espiritual, porque o rei estava ali pedindo a bênção do profeta Eliseu, mesmo ele estando acamado. Então nós cristãos estamos muitas vezes cheios de conhecimento e não estamos colocando em prática. E é no momento de aflição, é no momento da tempestade, é no momento da pandemia que nós temos que levantar como um exército forte que não se acovarda, que não retrocede, que usa as armas que Deus colocou para nós, que usa o que Deus nos ensinou. Olha, estava vendo uma pregação e são detalhes, mas Deus é Deus de detalhes. Do pastor Tiago Brunet, ele falando sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo está cansado de saber dessa história. Mas eu nunca tinha me atentado nessa história que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passeavam dentro de uma fornalha em fogo, que quando o soldado foi sempre para colocar eles na fornalha, eles morreram queimados. E outro detalhe que eu achei incrível, que fala que nem um pelinho queimou e nem tinha cheiro mal, né? A gente só de pôr o fogo ali no fogão, hoje o pastor fez isso, queimou os pelinhos e fica fedendo churrasco. Então assim, olha o detalhe, o zelo de Deus para fazer com que o milagre dele seja obra completa e não acabada. Igual a Bispa Rubê falou no domingo retrasado, para que nós não possamos abrir mão dos sonhos, das promessas do Senhor para se cumprirem nas nossas vidas. Para que não possamos ser obra inacabada no Senhor, porque nós não somos os que retrocedem. Só existe uma forma, como diz o nosso querido apóstolo César Augusto, de Deus falhar com você, se você desistir. Então nós temos que continuando e pedindo para Deus todos os dias: Senhor, eu não consigo, eu não tô crendo, parece que o Senhor tá sendo um fantasma para mim, ou até pior que um fantasma, que eu não tô conseguindo nem te ver, nem como um fantasma, nem tá turva minhas vistas, parece que o Senhor está distante, parece que o Senhor não está olhando para nós, parece que o Senhor não está nem me ouvindo. Mas Senhor, alimenta a minha fé, então renova a minha fé, que eu não possa viver pelo meu natural. Não escute o meu natural, mas escute, Senhor, o meu espírito que clama pelo socorro de Deus. Porque o meu espírito tem a plena convicção que o Senhor estiver no meu barco, a tempestade vai acalmar, em nome de Jesus. Então, nós temos que vencer as nossas tempestades internas e aqui na mente, através da palavra do Senhor. Como Jesus venceu a Satanás no deserto, quando ele foi confrontado, quando ele estava em jejum e oração, 40 dias e 40 noites, na palavra do Senhor fala que ele teve fome. E ele venceu a Satanás todos os momentos da afronta através da palavra. E é onde eu sempre pergunto para vocês o seguinte: se a gente estivesse vivendo nos fins dos tempos e você não tivesse a sua Bíblia, você sobreviveria hoje? Você manteria a sua fé hoje, sem ter a Bíblia na mão, sem ter cultos online, sem ter como você se reunir presencialmente pelo menos uma vez na semana na igreja? Se você falar que não, tá errado, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ter aqui a palavra do Senhor e viver todos os dias e pedir para que o Senhor aviva em nós a palavra dele. Não estou falando para você não ir na igreja, não estou falando para você não ter cobertura espiritual, que eu já falei sobre essa importância. Mas nos fins dos tempos, nós não teremos esses recursos. E nós temos que manter a nossa fé. Não adianta ter sido uma grande mulher de Deus ou um grande homem de Deus e no final do último segundo eu perder a minha salvação. Porque eu não estou guardando os mandamentos do Senhor. E na palavra do Senhor fala que aquele que me ama, ama cuidar dos meus mandamentos. Amém? Que Jesus não possa ser um fantasma para você, mas que ele possa ser, como diz lá em Isaías 43, se não me engano, 9 ou 10, que ele é o eu sou, e antes de mim não há, e depois de mim não haverá. Ele pode todas as coisas, e com ele, para ele, são todas as coisas, inclusive nas nossas vidas. Nós podemos todas as coisas. Nós podemos vencer todas as barreiras. Nós podemos fazer que as nossas tempestades internas cessem
e o resto, o mundo cai ao meu redor, mas o Senhor estando comigo, eu não vejo isso. Isso não me abala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque sempre teremos aflições. Se eu estou com a tempestade aqui dentro resolvida, o Senhor vai fazer com que a de fora, como se não fosse existir para nós. Então, que o Senhor possa, em nome de Jesus, renovar as nossas fé, renovar as nossas forças, que Ele possa fazer com que os nossos olhos possam, em nome de Jesus, serem literalmente limpos, possam ser sarados, curados, acalmados, para que nós possamos ver Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Ele é, e não um fantasma, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e sua família, vocês fiquem aqui, nós estamos gravando a palavra para o grupo do Discipulado Online, e se você quiser fazer parte conosco, deixe o seu celular aí no direct, ou não sei se no YouTube tem como fazer isso camuflado, igual no Instagram no direct, mas se você não quiser colocar público, manda no nosso e-mail aí, pralarissa@hotmail.com. E estamos nos cultos todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã, na Fonte da Vida, em frente ao Campo Goiás, Goiânia, Goiás. Te esperamos. Deus abençoe você e sua família. E tchau! Tchau, pastor! Dá tchau! Tchau! Ai, não tá desligando. Eu tô fazendo errado, gente.